E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos relembrar hoje a campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2008, seguindo aquela série de relembrar o nosso desempenho a cada edição do principal campeonato nacional. Nessa temporada o Cruzeiro teve até um bom desempenho, lutou pelo título em boa parte da campanha, acabou não ficando com a taça no final, mas pelo menos teve uma vaga na Libertadores de 2009 como um prêmio de consolação. Olha a escalação do Cruzeiro na primeira rodada do Brasileiro, que é contra o Vitória lá no Barradão. O goleiro é o Fábio, a zaga com o Thiago Heleno Espinosa, o Jonathan joga na lateral direita, e o lateral esquerdo foi o Marquinhos Paraná improvisado, tá? No meio campo, o trio de volantes aí com Fabrício, Charles e Ramírez, o glorioso Bruno Soneca, tá? Sendo aí o meia armador, substituindo o Wagner, e o ataque com Guilherme e Marcelo Moreno. Inclusive, esse foi o último jogo do Marcelo Moreno antes dele ser negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. No jogo, efetivamente, o Cruzeiro se comportou bem e abriu o placar já no início, tá? Depois do chute do Ramírez que o goleiro deu rebote, o Marcelo Moreno conferiu, abrindo o placar para o Cruzeiro, e ainda no primeiro tempo, depois dessa boa jogada coletiva, a bola se oferece para o possante Bruno Soneca na cara do gol, ele apanha da bola, não consegue dominar, mas felizmente o Bida do Vitória acaba chegando e dando um bico na bola para dentro do próprio gol, talvez até revoltado com a incapacidade do nosso atleta. Mas foi bom que assim o Cruzeiro fechou 2-0, venceu já na estreia. No segundo tempo a gente teve até o Marcelo Moreno expulso, porque finalizou uma bola depois do apito do juiz para impedimento, tomou o segundo amarelo, enfim, mas deu tudo certo, ganhamos. A estreia em casa foi contra o Botafogo e o Cruzeiro conseguiu a vitória por 1-0, o Wagner sofreu pênalti aí e na cobrança o Guilherme conferiu, marcando o único gol naquele dia. Na semana seguinte o Cruzeiro recebeu o Santos no Mineirão, com uma grande atuação conseguiu uma vitória por 4-0. Depois da assistência do Jajá, o Guilherme de bico fez o primeiro para o Cruzeiro e o próprio Guilherme marcou o segundo, recebendo do Jonathan, girando para cima da marcação e batendo no canto de canhota. O terceiro foi do Wagner, que recebeu e bateu muito bem ali na saída do Fábio Costa, e o quarto gol foi do Michael Suel, que recebeu, adiantou e mandou um belo chute no canto. O jogo seguinte foi contra o Coritiba no Couto Pereira e o Michel abriu o placar para o time da casa, mas no segundo tempo o Ramírez empatou para o Cruzeiro, ficou nessa 1-1. De volta ao Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Vasco, tá? E num jogo muito complicado venceu num lance polêmico. O goleiro Thiago do Vasco defendeu um chute, deu uma enrolada e depois voltou a pegar a bola com a mão. Esse é um momento que estavam mudando a regra, e o goleiro não podia defender a bola com a mão, botar ela no chão e fazer novamente a defesa. Foi isso que o árbitro da época interpretou e por isso foi marcado tiro livre para o Cruzeiro. Na cobrança, bola do Fabrício para trás e o Charles bate no canto fazendo o gol da vitória. Cheio de confiança, o Cruzeiro foi ao Parque Antártico enfrentar o Palmeiras, mas a coisa não saiu bem por lá. A gente até abriu o placar numa cobrança de pênalti aí do Guilherme, mas instantes depois o Palmeiras consegue o empate nesse lance que o juiz deu pênalti do Thiago Martinelli e inclusive expulsou o nosso zagueiro. O Alex Mineiro foi para a cobrança e botou 1-1 no placar. No segundo tempo o Palmeiras consegue a virada, com esse belo chute do Valdívia que pegou na trave antes de entrar, e o Diego Souza fez 3-1 para o Palmeiras logo depois. O Cruzeiro desconta nesse chute de longe do Charles, que o Marcos tomou um frango espetacular, mas nos instantes finais o Cruzeiro sofre mais 2 gols, um de cabeça do zagueiro Henrique e outro do Alex Mineiro completando o cruzamento da direita, acabou Palmeiras 5-2. Na semana seguinte o Cruzeiro recebe o Figueirense no Mineirão e começa a construir a vitória com esse pênalti bem cobrado pelo Guilherme ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, depois do cruzamento do Wagner, o Weldon de cabeça faz 2-0 para o Cruzeiro e o próprio Weldon também marca o terceiro depois dessa grande jogada do Jadilson. Ele enche o pé de canhota e dá números finais ao jogo, o Cruzeiro 3-0. Aí o Cruzeiro recebe o São Paulo, a asa negra tradicional do clube, e até abre o placar com esse gol do Guilherme que bate de canhota no cantinho, mas no início do segundo tempo o São Paulo empata nesse lance que o Borges recebe, deixa o Léo Fortunato igual um otário na jogada e chuta no canto, decretando o placar em 1-1. Na semana seguinte o Cruzeiro vai a Recife enfrentar o Sport e perde por 1-0 com esse gol contra do Marquinhos Paraná. Confronto mineiro contra o Ipatinga na rodada seguinte e saímos atrás do marcador com esse gol do Gian. O Tigre ainda marca o segundo com o Adeilson nessa jogada que recebeu, finalizou uma vez, o Fábio pega e no rebote o próprio Adeilson bota na rede. O Cruzeiro desconta com essa bomba do Charles, uma cobrança de falta ensaiada aí lá no ângulo, e o empate vem já no finalzinho, 43 do segundo tempo. Jadilson pega de primeira da entrada da área, acerta o canto e acaba Ipatinga 2, Cruzeiro 2. 3 dias depois temos clássico no Mineirão. Depois dessa bobagem da zaga do Cruzeiro, Danilinho sai na frente do goleiro, dribla o Fábio e toca pra rede, fazendo 1-0 Atlético. Depois do escanteio, Thiago Martinelli completa de canhota aí, botando o empate no placar. E já nos acréscimos do segundo tempo, um passe sensacional do Fabrício rasgando a defesa. O Ramírez sai na cara do gol e dá um tapinha na saída do goleiro, fazendo um belíssimo gol e dando a vitória pro Cruzeiro no clássico. O jogo seguinte é contra o Atlético
Paranaense no Mineirão e o Cruzeiro ganha com esse gol chorado do Eli Carlos aí já aos 40 do segundo tempo, 1-0 para nós. A boa sequência é interrompida quando a gente visita o Grêmio lá no Olímpico, tá? E o tricolor gaúcho ganha com esse gol do Paulo Sérgio, 1-0 para eles. Nova derrota por 1-0, dessa vez contra o Goiás no Mineirão. O único gol da partida é marcado pelo Yarley nessa cobrança de falta, mas a gente se recupera lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. O Washington abre o placar para o time das Laranjeiras, cobrando pênalti, mas o Cruzeiro busca a reação, primeiramente nesse gol do Guilherme, após o passe ali do lateral esquerdo Carlinhos, e logo vem a virada nessa boa cobrança de falta do Fabrício no cantinho, não deu para o Ricardo Berna. E o Cruzeiro mata o jogo já no finalzinho com essa bomba do Wagner aí, fechando o Cruzeiro 3, Fluminense 1. Na rodada seguinte recebemos o Náutico do Mineirão e o Cruzeiro abre o placar com esse gol do Wagner depois da grande enfiada do Guilherme no meio da zaga, e o nosso segundo gol é marcado pelo próprio Guilherme na cobrança de pênalti sofrido pelo Marquinhos Paraná. O Náutico desconta depois dessa cobrança de escanteio que o Fábio saiu mal e o Wellington botou na rede, e o Cruzeiro fez 3-1 com esse golaço do Henrique, que até então era um reserva, né? Driblou pra cá, driblou pra lá e acertou um belo chute cruzado. O nosso quarto gol também é marcado pelo Guilherme, que recebe do Marquinhos Paraná, dribla o goleiro e toca pra rede. O zagueirão ainda tentou evitar, mas não deu. E já no finalzinho, o Charles cometeu um pênalti besta e o Geraldo foi pra cobrança e fechou o placar, Cruzeiro 4, Náutico 2. Aí o Cruzeiro foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo e a coisa não começou boa pra gente. Depois do escanteio, Vandinho de cabeça abriu o placar pro rubro-negro, mas o Cruzeiro retribuiu na mesma moeda. Depois da cobrança de escanteio, o Espinosa desviou no primeiro pau e o Guilherme conferiu pra rede de cabeça, e a vitória veio nesse lance que o Charles faz uma grande enfiada pro Rômulo e o centroavante estufa as redes do Flamengo, fechando o Cruzeiro 2, Flamengo 1. 4 dias depois, o Cruzeiro recebe o Internacional no Mineirão e abre o placar com esse gol de Gerson Magrão, que domina, dribla o goleiro e consegue completar ali pra rede, e no segundo tempo o Guilherme cruza e o Sorondo marca contra aí de carrinho, Cruzeiro 2, Inter 0. Aí o Cruzeiro vai ao Canindé enfrentar a Portuguesa e perde, tá? O primeiro gol da Luz é marcado pelo Jonas, depois desse bololô na área que tem até o Bruno Rodrigo envolvido, ó, ele é esse careca aí da Portuguesa. O segundo gol da Lusa também vem depois de cruzamento na área e é completado aí pelo Edno, né? Pelédno bota na rede, e o Cruzeiro desconta com esse belo gol de falta aí batido pelo Fabrício. Infelizmente ficou nisso, Portuguesa 2, Cruzeiro 1. Na virada do turno, né, após essa 19ª rodada, o Cruzeiro se encontrava em segundo lugar na tabela com 36 pontos ganhos, 5 atrás do Grêmio, que então era o líder. Na partida da 20ª rodada contra o Vitória, que marcou o início do retorno, esse foi o time do Cruzeiro que entrou em campo, tá? Com o Fábio mantido no gol, a zaga com Léo Fortunato e Espinosa, o Eli Carlos improvisado na lateral direita, o Jadilson jogando na ala esquerda, o meio-campo com o trio de volantes, né? Charles, Marquinhos Paraná e Fabrício, o Wagner na armação, Guilherme e Rômulo no ataque. Nosso primeiro gol contra o Vitória sai de uma cobrança de lateral, tá? O Charles domina, puxa para canhota e acerta esse chute espetacular. O segundo é marcado pelo Guilherme nessa finalização noventista, né? Ele domina, gira e acerta um chute no cantinho que pega na trave antes de entrar. E o Vitória desconta com esse gol do Ricardinho depois da pachecada do Léo Fortunato ali no meio da zaga. Aí o Cruzeiro foi ao Engenhão enfrentar o Botafogo e perde por 1-0 com gol de pênalti do Lúcio Flávio, pênalti cometido pelo Thiago Heleno. Mais uma derrota quando o Cruzeiro vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, tá? Os dois gols da partida foram marcados pelo Kleber Pereira, que era um puta centroavante. Pelo menos dessa vez não tomamos gol do Rodrigo Tabata, até porque ele não jogou. Aí o Cruzeiro recebe o Coritiba no Mineirão e dá todas as mostras que vai reagir, especialmente quando o Espinosa abre o placar pra gente. O Cruzeiro poderia ter feito 2-0 com o Guilherme nessa cobrança de pênalti, mas o goleiro Vanderlei defendeu, Vanderlei que atualmente está no Grêmio, e aos 44 do segundo tempo, com um jogador a menos, o Coritiba consegue um empate nesse lance que o Keirson cruza e o Thiago Silvi empata. Os pontos perdidos são recuperados lá no São Januário contra o Vasco, tá? Depois da cobrança de falta do Wagner, o jogador do Vasco cortou com o braço, pênalti que o Guilherme bateu bem no canto aí para abrir o placar pra gente, e o 2-0 foi do Ramires, que recebeu esse passe do Jajá, dribla o goleiro já no domínio, né, e apenas toca de canhota pro gol vazio. O Vasco diminui com esse gol do André de cabeça, mas depois tem o grande lance desse jogo, um pênalti do goleiro Thiago no Guilherme. O goleiro tomou o segundo cartão, foi expulso, e justamente por isso o Vasco precisou botar um jogador de linha no gol. E o escolhido foi o Edmundo, né, que até tentou, mas não conseguiu evitar o gol na cobrança de pênalti do Guilherme. Acabou Cruzeiro 3, Vasco 1. Aí o Cruzeiro voltou a vacilar em casa, dessa vez contra o Palmeiras, tá? O único gol da partida foi marcado pelo Diego Souza, que recebeu do Sandro Silva e bateu forte na saída do Fábio. Na semana seguinte, o Cruzeiro foi ao Orlando Scarpelli enfrentar o Figueirense e abriu o placar com esse gol do Guilherme, que pegou o rebote depois do chute do Wagner. O Figueira empata nesse contra-ataque puxado pelo Diogo, que
que o Bruno Santos chuta no canto do Fábio, e o Cruzeiro volta à frente com esse belo gol do Henrique, que chutou forte ali depois da cobrança de escanteio, lei do ex a nosso favor também. Aí os catarinenses empatam com esse gol do Ramon, que cabeceou, o Fábio caiu mal na bola, falhou, né, e depois o Cleiton Xavier ainda toca, mas o gol foi dado pro Ramon, e o 3-2 do Figueirense é marcado pelo Diogo, que chutou de canhota depois da falha da zaga. O Cruzeiro consegue o empate novamente com o gol de Thiago Ribeiro, que estava fazendo aí seu segundo jogo com a camisa do Cruzeiro, e a vitória vem com o gol do Guilherme, que mais uma vez pega o rebote depois do chute do próprio Thiago Ribeiro e dá números finais ao placar: Figueirense 3, Cruzeiro 4. Na rodada seguinte, o Cruzeiro vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo e acaba perdendo por 2-0. Os gols são marcados aí pelo André Dias de cabeça e pelo Jean Carlos nessa cobrança de falta precisa já nos acréscimos do segundo tempo. Aí o Cruzeiro recebe o Sport no Mineirão e ganha chorado por 1-0. O único gol foi marcado pelo Gerson Magrão nesse chute cruzado. Nova vitória por 1-0 na semana seguinte, no jogo Cruzeiro e Ipatinga. Depois da finalização do Gerson Magrão, Ramírez completa de carrinho e faz Cruzeiro 1-0 placar final. Aí vamos pro clássico entre Cruzeiro e Atlético. Jonathan recebe na direita e acerta um ótimo chute cruzado aí para abrir o placar. E já no finalzinho, ele Carlos entra na área, dribla o goleiro Juninho e sofre pênalti. Guilherme na cobrança, bola no canto, Cruzeiro 2, Atlético 0. Aí o Cruzeiro vai à Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense e perde por 1-0. O único gol da partida é marcado pelo Rafael Moura depois ali da defesa do Fábio. Aí o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão e consegue uma vitória espetacular. Praticamente na saída de bola, o Guilherme tem um lampejo de gênio, dribla dois adversários, faz uma enfiada perfeita pro Wagner, que chega enchendo o pé e botando o Cruzeiro na frente. O segundo gol é marcado pelo Jonathan nessa jogada que ele nem tinha muito ângulo, né, mas conduziu e conseguiu tocar por cima do goleiro, fazendo também um belo gol. E o terceiro foi o mais bonito da noite, né, depois do chute cruzado do Jadilson, o Guilherme dominou de canhota e virou um belíssimo voleio para fechar o placar em 3-0. Esse é um dos jogos que eu tenho melhor lembrança daquele 2008. Mas quem com 3-0 fere, com 3-0 pode ser ferido, tá? E na rodada seguinte o Cruzeiro perde por esse placar contra o Goiás lá no Serra Dourada. O Paulo Baier marcou os dois primeiros gols aí do Esmeraldino e o terceiro gol foi marcado pelo Henrique. Na semana seguinte o Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão e ganha por 1-0 graças a esse gol do Ramírez depois da bela enfiada de bola do Guilherme. Você estava sentindo falta de um vexame do Cruzeiro, né? Mas teve, tá? Na partida contra o Náutico lá nos aflitos, o Timbu abre o placar com esse gol do Gilmar e o Wagner até empata pra gente com esse belo gol chutando de primeira aí depois da enfiada da defesa. O juiz deu um pênalti muito questionável pro Náutico, o Felipe foi pra cobrança e fez 2-1. O mesmo Felipe marca 3-1 pro Náutico depois de matar essa bola no peito e finalizar na saída do Fábio. Aí pênalti pro Cruzeiro, que o Guilherme foi pra cobrança fazendo o 3-2, mas nos minutos finais a coisa desandou e o Náutico marca o quarto com o Everaldo e o quinto gol do Timbu é marcado pelo Gilmar, finalizando aí na saída do Fábio. Náutico 5, Cruzeiro 2. Aí tivemos um Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, briga direta por vaga na Libertadores e sem dúvida um dos melhores jogos que eu assisti no Mineirão até hoje. Depois da enfiada do Ramírez, o Fernandinho finaliza aí na saída do Bruno e faz 1-0 pro Cruzeiro, mas o Flamengo empata no segundo tempo depois da cobrança de escanteio do Marcelinho Paraíba. O Ibson bota de cabeça pro gol. Fernandinho, que ficou esse ano quase todo lesionado, aparece novamente para dar essa bela assistência pro Thiago Ribeiro. Ele domina e enche o pé no ângulo, fazendo o Cruzeiro 2-1, mas o Flamengo empata novamente com o Obina, que recebe o cruzamento do Juan e finaliza aí no canto. E já aos 40 do segundo tempo, bom passe do Fabrício, o Ramírez domina e finaliza no canto para dar a vitória pro Cruzeiro. Cruzeiro 3, Flamengo 2, esse dia foi doido demais. O Cruzeiro poderia garantir a vaga na Libertadores contra o Internacional no Beira-Rio, mas a gente não gosta de coisa fácil. E acabamos perdendo nesse dia por 1-0, gol do Gustavo Neri. O Cruzeiro inclusive perdeu um pênalti nesse jogo que foi batido pelo Fernandinho. Aí o Cruzeiro recebe a já rebaixada Portuguesa no Mineirão com a missão muito simples, era ganhar ou não ir para a Libertadores. E o jogo toma contornos dramáticos quando a Portuguesa abre o placar com esse gol do Atirson, tá? Que bate cruzado aí fazendo luz a 1-0. E o Cruzeiro só consegue o empate já no segundo tempo, tá? Depois dessa boa trama aí, o Thiago Ribeiro abre no Fabrício, o Fabrício cruza e o próprio Thiago Ribeiro cabeceia no canto para fazer 1-1. E no minuto seguinte vem o alívio quando a Portuguesa erra na saída de bola, o Vanderlei domina e chuta no canto para fazer Cruzeiro 2-1. A Portuguesa ameaçou e só não empatou porque o Eric perdeu esse gol aí sem goleiro e o Cruzeiro só pôde descansar mesmo aos 35 do segundo tempo quando o Wagner sofreu pênalti. Todo mundo com medo quando o Fernandinho foi para cobrança porque ele tinha errado um pênalti no jogo anterior, mas dessa vez deu tudo certo, ele deslocou o goleiro e fez 3-1. E 3 minutos depois a defesa da Portuguesa vacila de novo, pênalti cometido dessa vez em cima do Ramírez. Novamente o Fernandinho na cobrança,
novamente uma bomba, Cruzeiro 4, Portuguesa 1, placar final, Cruzeiro garantido na Libertadores. Esse encerramento acabou sendo emocionante porque até a última rodada contra a Portuguesa, se o Cruzeiro não vencesse, poderia ficar fora da Libertadores. O Cruzeiro encerrou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, com 67 pontos ganhos, ficando atrás apenas do campeão São Paulo, que fez 75, e do vice-campeão Grêmio. Nosso artilheiro na campanha foi o Guilherme, que marcou 18 gols naquele brasileiro. Na sequência tivemos o Ramírez com 6 gols e o Wagner com 5. No resumo, eu diria que foi uma boa edição, o Cruzeiro jogava um bom futebol, poderia até conseguir um desempenho melhor, mas acabou perdendo muitos pontos bobos. E isso acabou fazendo toda a diferença na reta final, né? Se a gente for parar para olhar friamente, o Cruzeiro ficou apenas 8 pontos atrás do campeão. A perda do Marcelo Moreno fez muita falta, porque ele só jogou a primeira partida do campeonato e logo foi negociado, e o Cruzeiro não conseguiu durante todo o ano achar ali um camisa 9 que realmente fizesse uma boa dupla com o Guilherme. Tentou Jajá, tentou Rômulo, tentou uma galera, né? No final das contas acabou que o Thiago Ribeiro fechou o ano bem, mas foram poucos jogos. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para dizer quais são as suas lembranças dessa temporada, se você foi a algum jogo, se estava sempre presente. E na próxima semana a gente está de volta para falar do Campeonato Brasileiro de 2009, que é eternamente marcado pelo episódio do Flanelinha, tá? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!